Louvo a Deus porque até hoje essas portas estão abertas, porque o Senhor tem levantado pessoas, contribuintes, tem ajudado essa obra, tem abraçado essa obra, essas portas têm ficado de pé, porque as pessoas têm abraçado essa obra. E Deus abençoe, Deus continua abençoando cada vez mais você, que Deus venha abençoar os seus negócios, os seus projetos, a sua empresa, em nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar, porque o Senhor te abençoando, você tem o prazer de abençoar a casa do Senhor. Amém? Você coloca de pé, eu quero orar por você. Você já traz aqui no Casufilastro. Está aqui o Casufilastro na frente, eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Santíssimo Deus, poderoso e amado Pai Celestial, está aqui, Senhor, os seus filhos, Senhor, que são os mantenedores, ó Pai, dessa obra, dessa casa. Pai, que nós te louvamos a Ti, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor, pelas forças, Senhor, que nos dá, Senhor, para irmos até o nosso trabalho, nos trabalharmos, Senhor, e recebemos, ó Pai, o nosso pagamento, Senhor, e entregando, ó Pai, no Teu altar as primícias, Senhor, a oferta, os votos, Senhor, os dízimos, ó Pai, diante do Teu altar. Eu louvo a Ti, ó Pai, pela vida, ó Pai, dessa igreja, eu louvo a Ti pela vida dos meus irmãos, ó Pai, que tem abrido a mão, ó Pai, tem aberto as mãos, ó Pai, por essa obra, Senhor, não tem, ó Pai, encolhido as mãos, ó Pai, mas tem abençoado essa obra, Senhor, para que essa obra venha crescer cada dia mais, que essa obra venha se manter com as portas abertas. Eu louvo a Ti, Senhor, pela vida deles, dessa igreja, Pai, para a honra e glória do Seu nome, Senhor, que ele venha ser bem-aventurado, bem abençoado, Senhor, tudo colocar as mãos, ó Pai, que as Suas mãos, ó Pai, que é poderosa, Senhor, porque a Tua palavra diz, o Senhor abre portas, Senhor, isso é a porta que o Senhor abre, homem nenhum fecha, e a porta que o Senhor fecha, homem nenhum, ó Pai, abre. Então, em nome do Senhor Jesus, continua abençoando o Teu povo, abrindo a janela do céu sobre eles, ó Pai, abençoando os negócios, abençoando a casa, abençoando o celeiro, abençoando as finanças do Teu povo, ó Pai. É o meu pedido, o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós louvamos. Jesus sim vem. Quem trouxe para trazer no altar? Glória, Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Oh, esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Vamos entrar para a palavra, meus irmãos. Sem a palavra, nem de pé nós estava hoje. A palavra é o nosso sustento. O Senhor Jesus é o nosso sustento. Eu estava meditando ontem à noite, hoje de manhã levantei um pouco mais cedo para comer um pouco mais dessa palavra e falou forte ao meu coração. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, seu capítulo 9, no verso 14. É um texto meio comprido, mas nós vamos ler até o verso 29. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 9, no verso 14, como tem o título desse texto, o jovem lunático. Aleluia. Diz assim a palavra, aquele que pode, academia do crente, levanta, senta, levanta. Levanta mais um pouquinho, se promete que não faço mais se levantar hoje. Diz assim a palavra do Senhor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns dos escribas que disputavam com eles. Verso 15. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, saudaram. E perguntou aos escribas, quem é que discute com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mundo. E este, aonde quer que apanha, despedaça, e ele espuma, e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsasse, e eles não puderam. E ele respondeu-lhes e disse, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze-me.
E trouxeram, e quando ele viu, logo o espírito agitou-se com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas tu podes fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: ó, creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, concorria e repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele, e não entras mais nele. Verso 26, e ele clamando, agitando-se com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Verso 27, mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e o levantou-se. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nos expulsar? E disse-lhe: esta casca não pode sair com coisa alguma, senão com oração e com jejum. Eu vou ler de novo o verso 29. E disse-lhe: essa casca não pode sair com coisa alguma, senão com jejum e oração. A minha diz casta, mas alguma diz casca. Toma seu assento. Feche seus olhos, mesmo assentado. Mesmo assentado, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, Senhor, nós entoamos louvores ao teu nome, nós te glorificamos e te bendizemos a ti, Senhor. Senhor, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nessa manhã, ó Pai, neste momento, ó Pai, eu me coloco, ó Pai, diante da tua santa e poderosa presença, sendo eu, ó Pai, insignificante, sendo eu, ó Pai, nada diante da tua presença, ó Pai. Pai, que todavia, Senhor, não abrir e fechar dos meus lábios, que não venha ser eu, mas que venha ser o Senhor, o teu Espírito Santo falando com a tua igreja, Senhor. Que todavia, Senhor, diminui, o Senhor cresça. Que todavia, Senhor, desapareça e só o Senhor apareça nessa manhã, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, não abrir e fechar dos meus lábios, que não venha ser eu, mas venha ser o Espírito Santo falando com a tua igreja, Senhor. E quando estiver ministrando, ó Pai, a tua santa e poderosa palavra, Senhor, eu creio, Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Pai, vai de encontro com essa alma, vai de encontro com essa vida, ó Pai, renovando, transformando, porque a tua palavra transforma, a tua palavra cura, a tua palavra, Senhor, é o alimento para nós nessa manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Quando estiver ministrando a tua palavra, Senhor, o teu Espírito Santo tem livre acesso aos nossos corações, ó Pai, as nossas... Fala conosco nessa manhã, fala conosco nessa manhã, ó Pai, através da tua palavra, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor queira tratar com a sua igreja. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Dobre a sua atenção, por gentileza. A mudança começa em você. É o título desse texto. É o título dessa mensagem. Meus irmãos, é bem verdade que nós conhecemos, quem gosta, quem é amante das Escrituras, da Bíblia, sabe muito bem que o nosso Jesus, por onde ele passava, milagre acontecia. Por onde Jesus passava, algo tinha que acontecer no meio. Mas o engraçado nesse texto, pastor Elcio, quando nós vamos ler, a Bíblia vai dizer que era uma grande multidão lidiane que estava. E é bem verdade, onde Jesus estava, ele arrastava multidões. Ele arrastava multidões que muitas das vezes estavam ali somente para olhar, só para acontecer. Não para ter Jesus, não para andar com Jesus, mas sim somente para ver. E a geração que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje, é dessa maneira. Muitas pessoas, aleluia, não querem ter Jesus. Não quer ter uma vida com Jesus, não quer andar com Jesus, não quer andar como Jesus quer que nós andamos. Por quê? Porque sabe que nós vamos ter que ter renúncia. Não vamos andar mais dos nossos jeitos, não vamos viver mais da mesma forma.
Não vamos andar conforme nós queremos. Não vamos viver mais os nossos jeitos. Não vamos viver mais os nossos planos. Não vamos viver mais os nossos sonhos. Por quê, pastor? Porque quando nós temos a vida com Jesus, nós temos que ter renúncia. Renunciar ao nosso eu. Renunciar às nossas vontades. Renunciar ao nosso ego para ter uma vida com Jesus. E é bem verdade que esse texto vai dizer que era uma grande multidão. Todos os textos ali no evangelho que nós vamos ler, a multidão estava com Jesus, multidão de escriba, a multidão de fariseu, a multidão que queria ver milagre, a multidão que queria contemplar milagre, aqueles que queriam receber o milagre, aquele que queria, por intermédio da vida de alguém da família, chegava até Jesus, e Jesus dava o milagre àquela pessoa. É bem verdade, e tem um texto que vai dizer que um centurião, um homem muito conhecido, vai de encontro com Jesus, e Jesus disse para ele, somente se a tua fé crer, ele vai ser curado. Ele foi até Jesus para um teu servo, e a Bíblia vai dizer que não teve um homem de grande fé como esse centurião. Por quê? Porque por uma palavra, Jesus curou o servo dele. Aleluia. Então muitas pessoas chegavam até Jesus para receber o milagre. Muitas pessoas chegavam até Jesus para ver milagre. E o texto que nós lemos aqui, este homem, a palavra do Senhor vai dizer que ele vai ter com os seus discípulos. Discípulo é esse que andava com Jesus. Discípulo é esse que tinha uma vida com Jesus. Discípulo é esse, aleluia, que viu Jesus fazendo grandes milagres. Ressuscitar morto, curar paralítico, curar surdo, curar mudo. Então esse homem, Jesus não está naquele momento. Então a Bíblia vai dizer que ele vai até os seus discípulos, porque Jesus deu uma ordem. E em meu nome, vos farão milagres maiores que os meus. Em meu nome, aleluia, demônios vão bater em retirada. Em meu nome, aleluia, vocês beberão veneno e não farão mal algum. Tudo em meu nome, que eu entendo que não é no nome de outro, se não for o nome de Jesus. Essa prova vai passar quando você declarar o nome dele. Essa luta vai passar quando você declarar o nome dele. Esse momento difícil vai declarar quando você chamar por ele. É esse nome que é poderoso, um nome tão lindo, mas também tão poderoso em tamanho, que aonde o inferno ouve esse nome, ele tem que estremecer. Aonde a doença ouve esse nome, ela tem que sair retirada. Quando ouve esse nome, o nome Jesus de Nazaré, alguma coisa tem que acontecer. Se nós formos ler esse texto, separar, eu comecei a mastigar e pensar, e comecei a entrar. Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de navegar na história, eu gosto de entrar na história. E eu quero que você entre comigo. Esse homem tinha um menino, mudo e surdo. Que o texto, a história vai dizer, que quando dava aquelas crises no menino, o pai vai dizer que ele se tirava dentro do fogo. O pai vai dizer que ele se tirava dentro da água para se matar, para tirar a sua própria vida. Pastor, o que é? Um espírito demoníaco tomava conta daquela criança. Por que criança? Mas aqui a Bíblia diz que já era jovem. Mas o pai vai dizer, desde a infância, desde criança, ele já tem esse espírito. Então quer dizer o quê? A família já padecia muitos anos, aleluia, com essa enfermidade, com esse demônio. A família padecia muito tempo com essa criança, com essas crises. Alguns historiadores vão dizer, mas não, o texto diz que era uma crise de convulsão que era tomada pelo demônio, aquela criança se batia, aonde o texto diz que rangia os dentes, que espumava pela sua boca. Então era uma coisa absurda que acontecia dentro daquela família. Era uma cena, aleluia, que todos os dias eles conviviam. Era uma cena diferente que eles olhavam e diziam, quando vai passar? Quando vai acabar isso aqui? Quando vai acabar esse momento de sofrimento desde a infância? Anos e anos nós temos passado por essa situação e não tem mudado. Mas um dia, aleluia, ele ouviu falar que tinha alguns homens, alguns discípulos que andavam com o mestre, que estavam com o mestre, e o mestre ensinou os 12 direitos: faça milagre em meu nome. Onde vocês passarem, alguma coisa vai acontecer. Isso no meu nome, se vocês falarem, o demônio vai bater em retirada. Mas nós podemos ver aqui, aleluia, que demônios têm hierarquias. Demônio tem uma classe de demônios: principados, potestades, demoninadores, hostes espirituais de maldade. Então quer dizer o quê? Que existe uma hierarquia demoníaca. E nesse momento aqui nós vamos ver nesse texto que não é qualquer demônio que tomava aquela criança. Entanto que vai dizer que era uma casca, era uma pasta, que dominava aquela criança, sem jejum e sem oração não saía. Não poderia sair, e eles vão até Jesus. Eu entendo esse texto, que eles estavam se discutindo com os escribas naquele momento, porque os discípulos não conseguiram tirar o demônio daquela criança. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquela criança.
E quando que a Bíblia vai dizer que levar, quando Jesus chega, aqui está tendo um diálogo com Jesus com a multidão e com os escribas. Os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Os seus discípulos que andaram com você, andam com você, vivem com você, viu milagre, viu você expulsando o demônio e não conseguiram expulsar os demônios. Aleluia, Jesus. Por que não conseguiram? Marcos capítulo 16, verso 17. Marcos capítulo 16, verso 17 vai dizer: os sinais te alcançarão. Coloca para mim, moleque, por favor. Atos 16, 17. E esses são, é esse mesmo, 16, 17. E esses são os sinais que seguirão os que creem em nome, no nome do Senhor Jesus. Expulsarão demônio e falarão novas línguas. Mas os discípulos não entenderam isso que Jesus estava dizendo. É no meu nome. Eu não sei o que os discípulos chegou a falar para aquela criança. Eu não sei o que os discípulos chegou a falar para aquele menino para tentar expulsar o demônio. Mas a Bíblia vai dizer que eles não conseguiram. Jesus chega naquele momento. E quando Jesus chega naquele momento, o próprio demônio que está naquele jovem, naquele menino, se depara e começa a se espumar, começa a se debater, começa a ranger os dentes, porque viu Jesus chegando até aquele menino. Sabe o que eu quero falar para você nessa manhã, aleluia? Que quando Jesus chega, quando o nosso Jesus chega em alguma situação da nossa vida, o diabo não se aguenta, o inferno não se aguenta. Por que, pastor João? Porque sabe que vai ter mudança, porque sabe que vai ter transformação, porque sabe que vai ter, aleluia, algo da parte do Senhor. Aleluia. Fundo. Aleluia, Jesus. Vai ter alguma coisa da parte do Senhor quando Jesus chega. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que ele começou a se espumar, ele começou a ranger os dentes. Aleluia, Jesus. Coloca para mim Efésios 6, versículo 12. Louvado seja o Senhor. E quando Jesus chega diante daquela família, Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você não entendeu ainda que a sua briga não é com o irmão do lado. Você não entendeu ainda que a sua briga não é com o vizinho, não é com a vizinha, não. A sua briga é com as hostes, é com os principados das trevas. A sua luta não é contra a carne e contra o sangue, não, mas é contra os principados que se levantam para querer parar você, para querer fazer você desistir, para querer você não recuar, para fazer você recuar, para não prosseguir para o alvo, aleluia. Mas quando tem Jesus na minha e na tua vida, quando tem Jesus, aleluia, o diabo tem que bater retirado, o inimigo tem que sair, a enfermidade tem que sair, aleluia, a dificuldade tem que sair. Por quê, pastor João? Porque Jesus chegou. Aleluia. O texto vai dizer, aleluia, que eles chegaram até Jesus. E no meio daquele diálogo, quando eles estavam conversando, a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus disse: se você crê, homem, tudo é possível para que tu crê. Mas o engraçado é que aquele homem ia falar para Jesus. Os seus discípulos foram lá e não conseguiram expulsar. Os que andavam com você foram lá e não conseguiram expulsar. Geração, aleluia, que não crê mais. Nós estamos vivendo um tempo que pessoas não vê mais crê em milagre, não crê mais em cura, não crê mais. Aleluia, João capítulo 14, verso 12, aleluia, Jesus. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que ninguém mais acredita em milagre. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores ainda da que estás, porque eu vou para o Pai. Jesus nos deu uma ordem. Pastor, o que eu devo fazer hoje? Tomar uma atitude. Pastor, o que eu devo fazer hoje? Tomar uma posição, aleluia. Quer ver resultado na sua vida? Quer ver resultado na sua família, na sua casa? Toma a posição hoje que Jesus te deixou. Qual é a posição, pastor? É como cabeça, aleluia, lá na sua casa, cabeça da sua família. Tem autoridade de Deus para falar, para bater em retirada. Tem autoridade de Deus para bater esse demônio, para repreender esse poder das trevas. Tem autoridade de Deus. Mas é difícil. Por quê? Porque nós não temos fé. Nossa geração é uma geração sem fé hoje. Uma geração que não acredita. Tiago capítulo 2, verso 14. Nós estamos vivendo uma geração, aleluia, que não tem mais fé. Pede, mas não crê. Clama, mas não crê. Fala com o Senhor, mas não crê. Tiago capítulo 2, verso 14. Aleluia, não crê, meus irmãos. Geração nossa hoje vem na igreja, pede. Saiu da porta para fora, já não acredita mais. Meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé.
e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Nós não temos fé mais. O que é a fé? Eu já cansei de falar para os irmãos. É um firme fundamento das coisas que não se vê, mas que espera. Você não precisa ver para acreditar. Você não precisa palpar, aleluia, para crer. Não! Tenha fé, meus irmãos. Tenha fé que pode mudar. Tenha fé que Deus pode restituir. Tenha fé que Deus pode mudar o cenário. Pastor, mas o cenário não deixa, a situação não deixa, meus irmãos. Deus está pedindo para você somente ter fé e confiar nele. Que Ele pode mudar a tua história, que Ele pode mudar as tuas... Mas crer. Mas crer é o difícil. Crer é o difícil, meus irmãos. Por quê? Porque parece que quanto mais você crê, mais luta aparece. Quanto você mais profetiza, mais o cenário de destruição chega. O pastor Elcio já disse aqui, aleluia. O que é para mim, para você fazer, é para nós fazer. Quando eles falam, Senhor, estou até aqui, não consigo mais, está nas suas mãos. Aí o Senhor entra em cena. O problema da nossa geração é essa, quer que Deus faça tudo. E não é assim o negócio com Deus. Ah, Deus faça para mim. Não, você tem que buscar. Não, você tem que orar. Ah, Senhor, eu quero que acabe esse problema na minha casa. Mas você tem orado? Você tem pedido ao Senhor? Senhor, tire esse demônio que me atormenta há dias, há anos em casa. Sem jejum e oração não vai sair. Aleluia. Ih, doeu, mas vou falar. Glória. Sem jejum e oração não vai sair. Jejum e oração, a nossa geração não sabe jejuar mais. Talvez não é a mensagem que você queria ouvir, mas é a palavra que o Senhor dardeu no meu coração. Não temos mais uma vida de oração com Deus. Oramos dentro da igreja. Temos dentro da igreja. A minha oração é dentro da igreja. Mas o Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. O Senhor quer que nós tenhamos um ciclo com Ele. Não só dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil. Lá no serviço, lá na casa, no meio da sua parentela. Orar ao Senhor, meus irmãos. Eu estou a todo momento que eu estou dirigindo, eu estou falando com Deus. E Deus, eu tenho certeza que Deus tem me ouvido, porque Ele tem ouvido as minhas orações. A todo momento eu tenho falado com Ele. Aleluia. Mas não, nós somos Tomé. Preciso palpar para crer. Precisamos ver para crer. Não, irmão, não seja Tomé. Não. Hoje geração de Tomé, nossa. Mas confia no Senhor. Vai até Ele, só Ele pode resolver sua causa. Só Ele pode resolver o seu problema. Somente Ele pode mudar. Aleluia. Mateus 6,17. Aleluia, Jesus. E esse homem vai ter com Deus. E a palavra vai dizer, aleluia, se você crê, tudo é possível para que crê. Aleluia, porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o seu rosto. Aqui está ensinando eu e você a jejuar. Por quê? Quando nós jejuamos, nós mostramos cara de triste. Não está comendo, fechou a boca. Está consagrando nossa. Não, irmãos. Esteja pleno, esteja alegre. Você está se consagrando para o Senhor. A Bíblia diz que essa casa só vai sair embaixo de jejum e oração. Você está anos nessa prova e não sabe por que Jesus está falando. Porque eu quero que você jejue mais. Porque eu quero que você ore mais, que você busque mais, aleluia. Porque não temos fé, não conseguimos crer, o cenário não der, não conseguimos ver. Aleluia. Mas o Senhor está falando para nós nessa manhã, jejua mais. Consagre mais, ora mais. Porque, aleluia, sem santidade ninguém verá o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Esse homem, aleluia, com a sua pouca fé. E ele vai dizer, Senhor, me ajude na minha incredulidade. O homem era incrédulo, não conseguia acreditar. Mas aquele momento tão difícil, é isso que acontece conosco. Filipenses capítulo 4, versículo 13. É isso que acontece conosco. No momento difícil que nós busca. No momento quando tudo está apertado, nós busca. No momento quando não dá mais nada para fazer, nós buscar o Senhor. É que nem foi falar desde o começo do culto. Busca o Senhor. Aleluia. Em todo momento, aleluia. Por quê? Porque o Senhor, qualquer hora, ou menos hora, Ele pode mudar o cenário. Aleluia, é fácil adorar quando estou indo tudo bem, é fácil adorar, aleluia. Quando a casa está em ordem, é fácil. Mas quando vem a prova, tem adorador? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor já deu a palavra. Você pode tudo naquele. Quem te fortalece? Jesus, Deus te fortalece. É Deus que te ergue, é Deus que te pega pela mão direita e te ergue. Não está sozinho, você não está abandonado. Aleluia. Mas o desespero faz nós cegar. O desespero faz nós não enxergar as mãos de Deus. O desespero faz nós não enxergar a provisão de Deus. O desespero faz nós não olhar Deus operando. Por quê? Porque a dificuldade quer nos tomar conta. A prova quer nos dominar. E não é por aí, meus irmãos. É buscar o Senhor, aleluia, todos os dias da nossa vida.
É buscar o Senhor, aleluia, sem esperar algo em troca. E a nossa geração não tem buscado por aquilo que Ele há de dar, não. Eu já falei, eu vou falar de novo, Ele já deu para nós o melhor dele. Aleluia. E esse homem, esse pai, num dia desesperado dele, ele falou: Senhor, ou o desespero desse pai, me ajuda, eu sou incrédulo, eu não consigo acreditar, eu não consigo confiar. Aleluia, Jesus. Sem uma vida no altar, meus irmãos, sem uma vida com Deus, nós não iremos para lugar nenhum. Sem uma vida de oração, nós não iremos para lugar nenhum. E hoje as igrejas não pregam isso, as igrejas não falam sobre isso, sobre oração, sobre jejum, sobre consagração, não. Temos que ter uma vida de santidade com Deus, porque não é eu que digo, mas a Bíblia: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ah, pastor, é difícil, mas temos que renunciar ao mundo, renunciar às nossas vontades, aleluia, para que o Senhor venha mudar o nosso cenário, como mudou o cenário desse homem. Salmos 27, verso 1, aleluia, Jesus. E quando ele chega perante Jesus, ele não tinha fé, ele não tinha mais força de anos e anos passar, mas o Senhor falou: tudo é possível para aquele que crê. Você está crendo? Eu vou perguntar de novo: você tem crido no Senhor? Você tem acreditado no Senhor? Ou você tem orado somente da boca para fora? Falado para o Senhor. Você mesmo, irmãos, eu vou dizer esse negócio aqui. Muitas das vezes você mesmo, nós mesmos temos orado e nós não acreditamos que está orando. Estamos falando por falar. Senhor, muda a minha história. Ele fala assim: não vai mudar. Senhor, muda meu cenário. É impossível ele mudar. Nós estamos orando, nós mesmos não estamos acreditando. Se nós não estamos confiando que Deus vai mudar, meus irmãos, que negócio difícil. E o Senhor está dizendo: se você não quer, não vai acontecer nada mesmo. Você tem que colocar a sua fé em ação, você tem que confiar no Senhor Jesus. O Senhor é a minha salvação, a quem eu temerei. O Senhor é a minha força da minha vida, de quem me recearei? Ele é a sua força, Ele é teu escudo. No momento mais difícil é só clamar a Ele, no momento mais doloroso é só buscar Ele, é só interceder por Ele, é entregar nas mãos dEle mesmo. Muitas das vezes você sendo que nem esse homem, não acreditando, mas tem que entregar, meus irmãos. Talvez você não confia, tem que confiar. Pastor, por que não aconteceu ainda? Porque você não tem confiado em Jesus. Pastor, por que não deu certo ainda? Porque você não tem colocado nas mãos certas. Pastor, por que eu não alcancei? Porque você tem colocado e você mesmo não tem acreditado. E o Senhor está dizendo para você essa manhã: é para você colocar e acreditar. É para você deixar e confiar no Senhor, que somente Ele pode mudar o cenário. Pastor, mas está tão difícil. Então entregue e confia. O que mais que deve fazer? Confiar no Senhor. E hoje nós não temos confiado mais nele. Nós não temos acreditado mais nele. Isaías 41, 10. Aleluia, Jesus. E esse homem falou-se na sua mesma pouca força, ele acreditou. E o Senhor Jesus expulsou o demônio daquela criança, daquele jovem. O demônio bateu em retirada daquele jovem. Não está mais sobre... a Bíblia vai dizer que aquele menino começou a se estremecer no chão. Começou a espumar pela boca, mas aquele demônio bateu em retirada. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você coloca Jesus ali nessa situação que para você não dá, mas para Ele dá. Quando você coloca Jesus nessa situação que você não pode, mas Ele pode, aleluia. O cenário muda. Aleluia, muda quando você coloca Ele por prioridade na sua vida. Aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Sabe o que Deus está dizendo para alguém nessa manhã? Eu estou contigo em todos os momentos. Eu te levanto, aleluia. Eu te fortaleço, eu te ergo, aleluia. Eu tomo você pela tua mão, mas confia em mim. Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem depositado, aleluia, os seus sonhos? Em quem você tem depositado, aleluia, todos os seus projetos? Talvez você tenha, até hoje você tenha lançado em portas erradas. Até hoje você tem lançado, aleluia, em caminhos errados. Até hoje você tem colocado tudo as suas forças, as suas dificuldades, as suas lutas em pessoas erradas. Mas nessa manhã Deus está dizendo para você: é somente entregar nas minhas mãos. Porque quando você está fraco eu te fortaleço. Quando você fala que não vai conseguir eu te sustento. Quando você precisar de ajuda eu te ajudo. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: eu sou o teu Deus e não te abandonei. Aleluia, glorificado seja o Senhor. 1 Coríntios 16, 13. Aleluia. E depois que Jesus expulsou o demônio daquela criança, onde seus discípulos não conseguiram,
Aleluia. Eles foram perguntar para Jesus, esse aqui eu achei lindo. Eles foram perguntar para Jesus, Senhor, nas minhas palavras, por que nós não conseguimos expulsar? Senhor, por que nós não conseguimos tirar esse demônio desse jovem? Porque essa casca de demônio, esse demônio só sai com jejum e oração. Sabe o que eu entendo aqui? Tem demônios que nós conseguimos expulsar, meus irmãos. Tem áreas da nossa vida que demônios nós vamos orar para o Senhor e vai sair, bater e retirar. Mas tem demônios na área nossa, no meio da nossa parentela, no meio da nossa família, que só vai ser no jejum e oração que vai sair essa casca. É só no jejum e oração, buscando ao Senhor sem parar, que vai sair. Ah, pastor, eu não consigo. Não, o Senhor requer mais de mim e de você. O Senhor requer mais de mim e de você, buscar Ele, aleluia, como nunca buscou. Louvar Ele como nunca louvou. O Senhor quer mais. Por que não saiu? Porque Ele quer mais de você. Assim o Senhor disse para os seus discípulos. Aleluia. Porque só sai com jejum e oração. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Você quer mudança? Você quer, aleluia, algo aconteça? Primeiro eu vou mudar você. Ixi. Deus está dizendo para mim, primeiro eu vou mudar você. Eu vou começar a trabalhar em você, aleluia. Para que eu possa mudar o resto da sua parentela, o resto da sua casa. Aleluia. Colossenses capítulo 1, verso 13. Aleluia, Jesus. Primeiro Deus estabilizou a fé daquele homem. Primeiro Deus, aleluia, estabeleceu, aleluia, a coragem daquele homem, para depois expulsar o demônio do seu filho. Quantos anos estava, aleluia, em ruínas, quantos anos estava, aleluia, em luta, mas quando Jesus chegou, algo foi transformado, aleluia, aquela casa foi liberta, aquele pai foi restaurado, a sua fé em confiar em Deus. Sabe o que Deus está dizendo para alguém nessa manhã? Eu hei de restaurar a sua fé, para você confiar mais, para você acreditar mais, entregar nas minhas mãos e crer que só Ele pode mudar a tua história. Glória. Aleluia. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou das garras do inimigo, meus irmãos. Nós estava cercado com essa casca, demônio. Nós já era, aleluia, do inimigo, mas Ele nos alcançou, Ele nos livrou, Ele nos resgatou, aleluia, na mão do adversário, e trouxe nós para uma divina luz, aleluia, para juntos estarmos aqui para glorificarmos a Ele, aleluia, e houve-se paz naquela casa. Pastor, o que você quis dizer com tudo isso? O Senhor requer mais de nós. Eu vou dizer de novo, Ele falou, estava ardendo comigo essa palavra de manhã. O que nós estamos fazendo ainda é pouco para Deus. O que nós estamos buscando ainda é pouco para Deus. Nós entregamos tão pouco para Deus e queremos tanto dEle. Eu vou dizer de novo, nós queremos tanto de Deus, entregamos tão pouco para Ele. Entregamos um culto manco, um culto coxo, não entregamos 100%. Entregamos faltando algo, porque se entregar, eu vou dizer esse negócio aqui, meus irmãos. Talvez você não vai gostar não, depois você converse com Deus. Nós viemos para a casa do Senhor e entregamos um culto tão pouquinho para Deus e requeremos dele coisa tão grande. O Senhor está dizendo, não. Você quer algo grande? Então busca como você nunca buscou. Se entregue como você nunca entregou. Aleluia. Se dedique como você nunca se dedicou. Aleluia. E hoje está difícil. A geração não busca mais. Nós, aleluia, não entregamos mais. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa manhã, aleluia, quer algo, aleluia, sobrenatural, faça algo que você nunca fez. Se dedique como você nunca dedicou. Busca como você nunca buscou, aleluia. Porque para eu alcançar os seus, primeiro eu tenho que entrar na sua vida. Eu vou dizer de novo, para mudar a história da sua casa, primeiro eu tenho algo de mudar dentro de você, aleluia. Busca mais ao Senhor enquanto pode achar. Aleluia. 1 Coríntios 16, 13. E eu vou partir para o encerramento. Aleluia. Sem jejum, sem oração, nós nunca alcançaremos Jesus. Nunca alcançaremos o Senhor, meus irmãos. Aleluia. A palavra diz outra. Será que é 1 Coríntios 16, 13? Aleluia, Jesus. Busque o Senhor, meus irmãos. Busque como você nunca buscou Ele. Louva Ele como você nunca... Faz algo que você nunca fez, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Porque só Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode arrancar esse demônio, aleluia, que muitas das vezes te atrapalha. De você vir para a casa do Senhor buscar mais Ele como você nunca buscou. Aleluia. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai e estai firme.
Firmes na fé, portai-vos voluntariamente e fortalecei-vos. É isso mesmo, eu que marquei errado. Irmãos, vigiarmos, irmãos, permanecemos firmes na fé. Aleluia. Sem fé ninguém verás a Deus. Aleluia. E o que eu faço, pastor? Confie, entrega, coloca a sua fé em ação. Aleluia. Porque essa história que você está vivendo anos e anos, ele pode mudar, mas para ele mudar, ele primeiro muda eu e você. Ele requer mais de mim e de você na presença dele. Aleluia. Você coloca sobre os teus pés, por gentileza.